gente do meu Brasil, gente boa de luz, tudo bem? Como estamos? Vamos adentrar agora em mais uma aula, né? Então, boa tarde para quem está de tarde, bom dia para quem está de dia e boa noite para quem está de noite. Vamos entrar aí com o CEP. Deixa eu pegar meu laser. Capacidade do processo, continuar, né, com a parte 2. Vamos continuar vendo o que significa a capacidade do processo. A gente já viu a parte de carta de comportamento, né? Só viu a carta IMR, que é a carta de individual. Agora a gente vai entrar um pouquinho em outras cartas para aumentar a capacidade do conhecimento aí. Então, capacidade do processo parte 2, gente. Você já viu esse gráficozinho aqui, né, que mostra as cartas. De um lado tem a carta de atributo, que a gente vai guardar um pouquinho, depois a gente vai entrar nela. E do lado de cá tem a carta de variável, né? Nesse gráficozinho aqui tem uns parâmetros aqui de um fluxo, né? Então variável se n for menor que 10, não é menor que 10 não, então não usar o gráfico. É menor que 10. Se ele é menor que 10, sim. Usar aqui, ó. N é igual a 1, não. Então usar gráfico MR. Tá? Então aqui está mostrando só um fluxo para definir uma carta. A gente já viu a carta IMR. Ó, se ele for menor que 10 e for igual a 1, sim, use o gráfico MR. A gente já viu essa carta como funciona. É individual, cada anotação que você faz, cada medição que você faz, cada contagem, marcação de tempo, como você mede, cada um é uma unidade e aquela unidade vai para a carta. A gente já viu como faz, como fabrica aquela carta, como calcula e como faz no unitário. Porém, agora a gente vai ver essa carta x/r. N é igual a 1? Não. Nem é menor que 10, né? Mas é menor que 10, porém não é muito maior que 10. Então, é entre até 10, 100. Então, gráfico x/r. Então, a gente vai começar a aprender agora o gráfico x/r, que é o gráfico de x barra, que fica x médio. X barra é como você vai escrever um x e um com a barra em cima. É como escrever-se assim, ó. Se você escrever x barra, você escreveria assim, x barra. E o R é amplitude. Então, média, isso aqui significa uma média. Média dos x e amplitude. Aqui era só XR. É um indivíduo R. Agora vamos ver x barra média, né? É o que a gente vai ver esse gráfico. Então, qual é a vantagem dessas cartas aí, né? Existe a carta x/r e existe a carta x/s, que é essa daqui, x/s, S de desvio padrão. Então essa carta é um pouco mais difícil de fazer porque tem um desvio padrão. E a x/r e a xr, que é individual. Então, voltando aqui para o apontador, a x/r apresenta facilidade na elaboração dos cálculos. É fácil calcular, não tem dificuldade não. Calcular uma média de alguns pontos e a amplitude. Tá? Agora, a desvantagem indica com menor segurança a variabilidade do processo em relação à carta x/s. Em relação a x/s, essa indica com menor, ela tem menor sensibilidade em relação a x/s. Porque aqui eu estou usando o desvio padrão, que é mais sensível do que a amplitude. Mas só que desvio padrão para um operador fazer na mão é complicado. A não ser que você tenha um sistema lá eletrônico, né? A máquina com computador, aí a máquina faz sozinho todos os cálculos. A pessoa só faz medir, jogar na máquina, a máquina faz o cálculo de média, de amplitude, desvio padrão. Porém, são cartas que você coloca lá para o operador trabalhar. A carta de controle, né? Quando é comportamento, você pode até fazer na sua mão, calcular tudo isso aqui no Minitab, né? Calcula tudo isso no Minitab, tranquilo. Mas quando é controle, que tem que estar lá com o operador, aí complica fazer uma carta x/s. Né? Então, x/s indica com maior segurança a variável do processo, claro, porque ele está usando o desvio padrão. Então tem mais segurança para indicar a variabilidade do processo. Agora apresenta maior dificuldade de cálculo. Tá vendo o que eu falei? Calcular desvio padrão não é fácil. Vocês viram lá no começo lá de cálculo. Não é fácil calcular desvio padrão. Né? Não é, o operador calcular desvio padrão, imagine.
E a X e R é indicada para casos de medição dispendiosa, demoradas e em teste destrutivo. Por exemplo, você tem poucas medições. Por exemplo, teste destrutivo, você destrói a peça. Então, destruir um produto para poder ter um resultado. Então, você faz menos destruições, menos dados, né? Para poder fazer uma carta. Então, você faz uma carta X e R, porque tem menos dados. É caro obter um resultado. Então, se é caro obter um resultado, usa uma carta X e R. Ó, não são tão sensíveis às alterações do processo quanto as cartas X/R. A carta X/R é mais sensível do que a XR, tá? Então aqui vai tudo depender do processo que você está usando, como você está calculando, fazendo seus gráficos, se é manual, se não é manual, mas se você tem poucas medições, X e R. Se tem mais medições, X/R. Se quiser aumentar a sensibilidade da detecção dos problemas, aí você X/S, porém é mais complicado fazer, tá? Para operador fazer. Para você fazer no Minitab não, no Minitab é só botar 2 pontos lá e acabou, o Minitab faz. Mas para o operador é mais difícil de controlar, tá? Então vamos seguir aqui. Qual as vantagens aqui? As cartas X/R normalmente são mais sensíveis do que as MR. As IMR ou XR, como a gente chama, ou Individual Move Range, né? A gente já falou isso. São utilizadas quando disponibilizando de uma grande quantidade de dados. Pronto. Se eu tenho mais dados, tenho mais valores, que eu meço 100, 200, 300, 500, 1000, aí eu uso uma carta X/R, faço uma média. A gente vai ver daqui a pouco essa média aí. Então, eu uso a carta X/R quando eu tenho muitas medições. É fácil eu obter resultado de medições. É fácil. Então, os pontos da carta são médias de subgrupos e médias de amplitude dentro do subgrupo. Opa, o que é isso? Tá lembrado que a carta IMR é individual, então não é média, é um valor. E é a média da amplitude, e a amplitude movida, porque o primeiro ponto não tem, só a partir do segundo você move a amplitude. Já nesse caso da carta X/R, o ponto da carta é a média de um subgrupo, é a média de um grupo maior. Por exemplo, eu tenho 100 resultados e eu faço N igual a 5, ou então N igual a 10. Então, cada 10 ele vai tirar uma média de 10 e colocar um ponto. 10 coloca um ponto. Cada 10 valores ele tira uma média e coloca um ponto. E faz a média da amplitude dentro do subgrupo. Agora, como eu tenho o primeiro ponto que é uma média, imagine que eu tenha 10 pontos, 10 medições. Então ele vai pegar média e botar um ponto na carta da média e pegar a amplitude, pegar o máximo menos o mínimo desse grupo e fazer uma amplitude e colocar lá na carta da amplitude. Vamos ver como é que funciona isso aí, né? Então, subgrupos são pequenos grupos de um grupo maior, concorda? Subgrupos são pequenos grupos de um grupo maior. Claro, população eu pego pequenos grupos que queremos representar estatisticamente, tá? Então, temos que levar em conta que os subgrupos devem obedecer os mesmos critérios, senão não serão subgrupos racionais. O que é mesmo critério, gente? Eu medi a peça com o mesmo operador, com o mesmo instrumento, né? Da mesma máquina. Então, eu tenho que estar fazendo isso igualmente para tudo. Um exemplo aqui que a gente tem aqui na frente, por exemplo, aqui, exemplo de subgrupo. 7 itens consecutivos produzidos na mesma máquina, com o mesmo setup, mesmo lote de matéria-prima, mesmo operador, mesmos parâmetros de processo. Tá entendendo? Então, se eu pegar 7 peças consecutivas, aí 7, depois mais 7, mais 7, mais 7, aí eu estou analisando realmente esse processo. Porque eu estou vendo sempre a mesma máquina, o mesmo setup, mesmo lote de matéria-prima, mesmo operador e mesmos parâmetros de processo. Se eu mexer nesse parâmetro, por exemplo, eu peguei as primeiras 7 peças, depois peguei as segundas 7 peças, depois peguei mais 7 peças. Aí eu fui lá e aumentei a velocidade de corte e peguei mais 7 peças, eu mudei o processo. Então aqui vai ter uma mistura. E isso pode acarretar num resultado fantástico para você, um resultado que vai mostrar você um caminho que não é verdade, porque os subgrupos não estão a mesma coisa, não estão subgrupos racionais. Existe uma razão para aquele subgrupo existir.
E cada subgrupo eles são iguais, é abacaxi, 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 laranja, laranja, laranja. Se entrar um abacaxi no meio e voltar laranja, esse abacaxi vai gerar um transtorno nos seus dados, tá? Aqui, por exemplo, 3 tempos de entrega consecutivos, feito pelo mesmo motorista, com o mesmo caminhão, pelas mesmas vias, nos mesmos horários, nos mesmos clientes. Tá vendo? Por quê? Imagine que ele vai fazer essa entrega, aí você pegou os 3 primeiros tempos. Aí quando pegou o outro tempo, ele foi por outras vias. Mudou o processo. Se mudou o processo, os dados vão relatar outra coisa. E se ele não visitou os mesmos clientes? Vai relatar outra coisa. Ele tem que fazer tudo que, quando você fizer uma comparação do subgrupo, os subgrupos são racionais. Cada um dessas quantidade de peças que eu peguei, ou quantidade de serviço que eu fiz, representam o mesmo universo que eu quero estudar. Tá? Então, toma cuidado com isso. Aqui, 5 operações realizadas por 5 médicos diferentes ao mesmo tempo não são consideradas um subgrupo racional. Tá vendo? Porque 5 operações realizadas por 5 médicos diferentes, por que não são racional? Porque cada médico vai jogar uma variação. Cada médico é um operador, né? E cada médico na sua tarefa, que é fazer a cirurgia, vai jogar a variação de cada médico. Então você não pode comparar um com o outro. Você não pode juntar tudo isso como um grupo. É complicado, ele pode nos mostrar algo de estranho e de errado, porque você está misturando laranja com abacate. Cuidado, muito cuidado quando for coletar os dados e fazer essas cartas X/R, tá? O agrupamento correto é fundamental para uma correta análise do comportamento do processo. Caso não haja um bom agrupamento, os dados podem mascarar os resultados das cartas. Entendeu? Cuidado, se não tiver um bom agrupamento, como está o exemplo aqui, né, você vai mascarar o resultado. Você vai ter resultados que não são verdadeiros e vai lhe encaminhar para fazer, para tomar ações, tomar soluções em lugares que não existe causa, em lugares que não tem problema. Porque a carta pode mostrar que tem um problema e realmente não existe. Né? Então, toma cuidado. Gente, do mesmo modo que a gente viu lá que existem fórmulas para calcular a carta IMR, tá lembrado? Também existem as fórmulas para calcular a carta X/R. Tá? Então, ó, cálculo das linhas médias é a média das médias, porque cada ponto é uma média. Tá? Se você usar, por exemplo, o N igual a 5, então a cada 5 pontos ele pega e faz uma média, aí gera um X1. A cada 5 pontos ele gera uma média X2. Então aqui eu chamo de média das médias. E aqui a amplitude. Quando eu tiver esse primeiro ponto, que é o X1, que é uma média de 5 pontos, se eu usei o N igual a 5, N que é o número da amostra, N igual a 5, eu calculei o X1, a média X1. E a amplitude, eu vou procurar qual é o maior e o menor e subtrair um do outro e vou encontrar a amplitude do 1, depois a amplitude do 2. E vejam que o IMR, Move Range, a amplitude no primeiro ponto não existe, moveu-se, né? Mas no X/R vai existir amplitude, porque o X1 é uma média de 5, de 3, de 4, de 2, até 10, tá? Então vai ter uma média. Então vai existir pelo menos 2, se for um N igual a 2, que é o menor para fazer uma carta X/R. N igual a 2, tem 2 números, o menor menos o maior, e eu vou ter amplitude. Tá? Então aqui eu calculo a amplitude média. Faço esses dois cálculos. Depois eu parto para calcular os limites de controle. Já apareceu um monte de coisa aí, mas não se assusta não. Apareceu uma tabela, vamos ver. A carta da média e a carta da amplitude. Lembram também, voltando, que a carta IMR tem uma carta da média, dos valores individuais, e tem uma carta da amplitude embaixo, tá lembrado? Então, mesma coisa acontece com a carta X/R. Ela tem uma carta da média, agora é média dos pontos, e uma carta da amplitude, porque o que uma não vê, a outra vai ver. Tem que passar por 2 filtros o processo. Às vezes um processo detecta, a amplitude detecta e a carta da média não detecta. Às vezes a carta da média detectar e a amplitude não vai detectar. Por isso tem que ter as 2 cartas. Então, ó, as fórmulas não são difíceis, as fórmulas são fáceis. Porém, você não vai fazer isso mais na mão, você vai fazer tudo isso no Minitab. Joga os dados lá e ele calcula tudo para você, sem problema, mas vocês têm que saber que existe, ó. Carta da média, limite superior de controle da média, é a média das médias, mas aí agora vai entrar um tal de A2 vezes
amplitude média. Quem é esse A2? Aí você vai vir aqui na tabela, tem o A2, ele apareceu aqui e aqui, ó. Esse A2 está aqui. Como é que eu descubro quem é meu A2? Pelo N que eu estou usando. Se eu estiver usando um N igual a 5, ó, 5. Então meu A2 é 0,577. Se eu usar um N igual a 2, meu A2 é 1,88. Isso são fatores que foram calculados pelos estatísticos. Tá? Aí você calcula o limite de controle superior e o limite de controle inferior. Ó, lembra que a média das médias mais A2 vezes R e o X barra barra, o limite inferior de controle é a média das médias menos A2R. Menos e mais. Então, carta de amplitude vai ser o limite de controle D4. Então, quem é esse D4? Vezes R. E o inferior é D3 vezes R. D4, eu acho aqui, só é pegar quem é o N. Quem é o N? O N é 5, então o D4 é 2,114. O D3, se o N é 5, D3 está aqui, N é 5, D3 0. Só começa a aparecer algum limite inferior de controle da carta amplitude, é praticamente um zero. É praticamente um zero. Mas quando ele começa a ter 7, 8, 9, 10, estatisticamente ele deixa de ser zero e parte a quase ficar perto do zero, 0,016. Você vai multiplicar o R vezes isso aqui, vai ser quase um zero, tá? Mas a tabela não é difícil. Ó, A2, D3 e D4, fatores que variam conforme o tamanho da amostra. Vê a tabela, é essa tabela aqui, tabela de fatores. E você também tem que estimar o desvio padrão. Tá lembrado de estimar o desvio padrão? Né? Então, também aí aparece um D2. Quem é esse D2? É esse D2zinho aqui, ó, que também varia de acordo com o N. Se você usar um N igual a 5, D2 é 2,326. Você vai usar esse valor aqui. E já calculou a média da amplitude, por essa fórmula, pega a média, joga aqui e calcula o desvio padrão. Sendo D2 também dependente do tamanho da amostra N. E está tabelado, está aqui, ó. Tá? Então não é difícil, gente. As fórmulas não são gigantescas, nem fórmula estrambólica, né? Tudo somar, subtrair, multiplicar, dividir. São fórmulas simples. Vamos ver esse exercício aqui. Aí você vai compreender um pouco o negócio dos subgrupos. Ó, elabore a carta de comportamento do processo com os dados de volumes de engarrafamento de PETs de 1 litro no exercício acima citado, que é esse aqui. Ó. E responda, o processo é estável? Se sim, por quê? Se não, por quê? É analisar, é análise. Quais critérios desestabilizou o processo? Claro, se ele for não estável, alguma coisa saiu de estabilização, saiu de controle, então você vai saber qual foi o critério. Então vamos abrir esse CEP03. Antes de abrir, vamos fazer ele aqui como está no teu material. Depois eu vou abrir agora para a gente fazer direto no Minitab. Mas vamos entender um pouco. Então, quando você abrir isso aqui, você vai lá e olha para o worksheet. Na worksheet, você vai ver os volumes. Os volumes estão em colunas. Né? Então, ó, estatística, carta de controle, carta de variável para subgrupos. A gente estava utilizando dados individuais. Agora vamos utilizar subgrupos. X barra R. Aí aqui você vai escolher as observações de um subgrupo estão em uma linha das colunas. Vamos fazer na frente para a gente ficar mais fácil de entender. E você vai chamar o volume 1, 2, 3, 4, 5. São 5 volumes, que o outro é a soma. São 5 volumes. Então, dá um OK. É a mesma coisa do outro. Se você precisar entrar aqui em opções de barra R, você entra na opções de barra R e vai fazer o quê? Vai ver aqueles testes. Os testes são os mesmos, não muda nada. Aí entra lá e vê os testes todos, tá todos os testes. Se você quer mudar os testes, quer tirar um teste, quer colocar outro, tá? Então deu OK. Tá vendo que a carta agora? Qual é a diferença daquela carta da IMR para essa? É só os pontos, gente. Porque, ó, a média, existe uma média, agora aqui é a média da média. Os limites de controle, né? Que são esses vermelhos, limites de controle. Aqui a média da amplitude, mas é praticamente igual a carta da IMR, né? Olhando na cara dela. Só que esse ponto aqui agora, esse é o X1, que é uma média. Por quê? Como está aqui, que eu vou mostrar agora quando abrir o Minitab, ele está 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. O N foi igual a 5. Então esse ponto são 5 pontos. São 5 pontos. E a média, aqui é a média dos primeiros 5 pontos, deu esse ponto. Aí ele botou aqui.
E a amplitude é o menor menos o maior desses 5 pontos. E está aqui. Aqui é a segunda sequência de 5 pontos. Ele jogou aqui a média. E aqui ele jogou o quê? A segunda sequência de 5 pontos, pegou o maior menos o menor. E assim ele foi fazendo tudo. Pá, 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 pá. Nesse jeito que aconteceu? Ó, deu um ponto fora. Aqui é ponto fora da linha, ponto acima ou abaixo do limite inferior ou superior, não é isso? Dos limites de controle. Então aqui foi porque ele desestabilizou. Por exemplo, a pergunta K era o quê? A pergunta era: o processo é estável? Não, não é estável. Por quê? Tem um ponto fora do limite de controle. Qual foi o critério? Ponto fora acima do limite de controle. Foi o critério que desestabilizou. Gente, quando a gente faz uma comparação, se eu fizesse dessas cartas aqui, depois eu vou mostrar agora no Minitab. Se eu fizer essa carta aqui, que é a carta X/R, tá vendo? Essa carta aqui. Quando eu fizer essa carta e eu fizer as cartas, se eu fizer as cartas IMR de cada volume separado, eu consigo perceber que a carta X/R, ela consegue detectar o problema. Porém, para volume 1 ela dá ok, para volume 2 ela dá ok, para volume 3 ela dá ok, no volume 4 ela deu ruim, no volume 5 ela deu ruim. Então quer dizer que essas cartas IMR aqui, ela não detectou um problema se eu ficar só trabalhando com a IMR no volume 1, ou no volume 2, ou no volume 3. Veio detectar no volume 4. Essa detectou para tudo. Como foi uma média, pegou a média e foi mais sensível uma única carta. Só demonstrando para a gente abrir agora o Minitab. Antes de fazer esse exercício do saco feijão, vamos abrir o Minitab nesse exercício aqui. Cadê ele? É o CEP 03, carta de comportamento e subgrupos. Vamos lá, vamos abrir para a gente fazer o que ele está pedindo. Eu manter o que tem que manter aqui. E vamos abrir aqui, você vai abrir o seu... Vai estudar, depois vocês vão abrir e fazer o exercício, né? Primeiro vamos ver como é que eu faço. CEP, exercício é o 3, né? Carta de comportamento subgrupo. CEP 03, carta comportamento subgrupo. Então clicou nele, ele vai abrir. Vamos ver como é que ficou aqui. Quando vocês abriram seu exercício no Minitab, ele apareceu isso aqui, ó, né? O que é isso, gente? Ele marcou aqui hora e volume 1, volume 2, 3, 4, 5. Cada hora, ó, meio-dia, ele foi lá e mediu um volume, anotou volume 1. Depois mediu o segundo, mediu o terceiro, mediu o quarto, mediu o quinto. Quer dizer que ele mediu 5 peças, ó, 5 sacos, ó, ou 5 garrafas, né? 5 garrafas de PET não é saco não, estamos confundindo com saco de feijão, que é outro exercício. Aqui é garrafa PET de 1 litro. Ele foi lá e pegou 5 garrafas na sequência e mediu o volume da garrafa 1, da 2, da 3, da 4, da 5. Depois de 1 da tarde, depois de 1 hora mais ou menos, ele foi lá e mediu mais 5 garrafas. Da onde? Da mesma máquina. Quem está medindo isso aí? O mesmo operador. Que instrumento ele está usando? O mesmo instrumento. Volume, como ele está medindo lá na química. Mas tem que ser tudo igual, tá? Ó, de 1 em 1 hora. Eu não podia pegar de 12 horas, de 1, depois de 1 e meia, aí já quebrou. Então de 1 em 1 hora foi a sequência. Entendeu? Ó, e ele foi seguindo. Quando deu 5 horas, pegou 1, 2, 3, 4, 5. Sempre pegando de 5 em 5, tá vendo? Então aqui, quando eu fizer a carta, eu posso fazer assim, né? Estatística, carta de controle, como eu mostrei, né? Variável para subgrupos, X/R. Opa, X/R. Como ele anotou dessa forma que está aqui, como foi anotado dessa forma, aqui tem 2 itens aqui, ó. Todas as observações de uma carta estão em uma coluna. Se ele tivesse anotado, por exemplo, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, isso de meio-dia, por exemplo, ele anotou um embaixo do outro, depois de 1 da tarde anotou mais 5, um embaixo do outro, um embaixo do outro, aí você usar esse critério aqui. Todas as observações de uma carta estão em uma coluna, porque aqui estaria tudo isso aqui anotado em uma só coluna. Aí o Minitab ia entender, ia pegar os primeiros 5, 1, 2, 3, 4, 5 e criar uma média. Depois pegava os segundos 5, 1, 2, 3, 4, 5 e criava uma média. E 1, 2, 3, 4, 5 e assim ele ia criando médias. Esse ponto x1, x2, x3 são uma média de 5 pontos.
né? Então esse aqui tem que estar anotado em cima desse, depois anotado em cima desse, anotado em cima desse, anotado em cima desse, tá? Como uma coluna. Aí sim, esses 5 pontos eu podia usar isso aqui. Como não estão, eles estão numa linha, então eu vou usar as observações de um subgrupo estão em uma linha das colunas. Opa, está em uma linha das colunas. Ele quer dizer que, ó, nessa linha está o subgrupo. Como ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, eu nem precisar dizer para ele que é 5 o subgrupo. Não vou nem precisar. Porque ele sabe que ele vai encontrar que tem 5 colunas e tem 5 colunas, então na linha, na sequência, está o subgrupo. Primeiro valor, segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, aqui, deixa eu só deletar aqui, porque já estava aqui, né? Tinha feito. Quando você clicar aqui, aparece. Então, volume 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Na sequência que ele vai saber. Opções de X/R, pode vir aqui, ó, testes, já está tudo, vamos deixar tudo, né? Tá tudo aqui, você pode mexer, tá lembrado lá, como eu falei? Você pode mexer aqui, tirar um teste, botar um teste, aumentar o número do valor de K ou diminuir. Isso vocês fazem como quiser. Foi o que foi ensinado lá. Então, ó, vou dar um OK. Se der um OK aqui, o que ele fez? A carta. Deixa eu aumentar a carta para ficar melhor de ver. Que foi aquela carta que está lá no gráfico, né? Ó, coisa linda. Esse ponto aqui, gente, é a média. Olha, média amostral, símbolo, amostra 1. Ele pegou a média amostral. Quanto é que é a média? 0,9848. Vamos ver se é verdade. Se eu vim aqui e fazer uma estatística, não sei se eu ensinei vocês, mas você pode já aprender. Cálculo, estatística de linha. Como tem essa coisa aqui, eu tenho que deletar isso aqui. Eu vou deletar só para a gente fazer esse cálculo. Deletar, para deixar só as linhas, porque senão ele não vai somar esse valor com aquela coluna lá, que é hora, nada a ver. Então, cálculo, estatística de linha, eu vou dizer que eu quero a média, e a média, variável de entrada, vai entrar volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, tá indo 5 volumes. Armazenar resultado em C6, nessa coluna C6. Eu quero que ele faça o quê? Que ele faça a média desses valores aqui e coloque no C6. Ele vai fazer a média de tudo isso, ó. Vai aprendendo, mais uma dica boa aí. Pronto. Ó, 0,98481. O que é que mostrou no gráfico lá? 0,9848. Rapaz, ele fez algum cálculo. O que acontece aqui? Aqui está arredondado. Aqui está arredondado para 5 dígitos e aqui ele está pegando todos os dígitos, tá? Ele está pegando todos os dígitos necessários daqui, por isso está dando uma diferença de na casa dos, minha gente, milésimo, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Isso aí não vai alterar em nada, né? Então a média é isso mesmo. Então é o que ele fez aí no gráfico. Então o gráfico, gente, é a média de 5 pontos. E aqui é o maior menos o menor. A amplitude amostral, 0,1932. É o cálculo que ele fez, a amplitude amostral. Como é que é a amplitude? Aí eu posso pegar, vamos ver se tem cálculo estatística lá também. Aí deixa eu matar essa linha aqui, deletar e dizer agora que eu quero estatística de linha. Amplitude, ó, tem amplitude do mesmo na C6, vou dar um OK, ó, 0,1931. Agora isso aqui é o que? A amplitude, 0,1931. 0,1931, como foi que deu amplitude lá no gráfico? Aqui, 0,1932. É questão de arredondamento, tá? É só questão de arredondamento. Então, é o mesmo valor. O que é que ele fez, gente? Pegou a média de 5 pontos, primeiro 5 pontos, e aqui a amplitude dentro desses 5 pontos. Por isso que na carta X/R vai aparecer o ponto 1, tá? Na carta IMR, que aqui é só um ponto, não aparece esse amplitude no ponto 1, vai aparecer só no ponto 2. E aí ele vai fazendo a carta. E vai existir a carta de média das médias e a carta da amplitude, onde você vai enxergar o que a gente enxergou. O comportamento da carta da média está mostrando que o produto está comportamento normalmente, né? Tá estável, porém na carta de amplitude desestabilizou. Então, em si, o processo não está estável. É um processo que não está estável. E o que é que tem que fazer? Procurar saber o porquê isso aconteceu.
checar de novo essa peça, checar de novo o produto, ver se houve uma falha na máquina, checar por que está desestabilizado o processo, tá? Gente, é difícil não, né? E se for fazer um cálculo estatística da carta de IMR, aí ó, carta para dados individuais IAM. Aí você pode fazer aqui, ó, volume 1. Só que esse volume 1, ok, IMR, ele vai pegar o que? Ele vai pegar essa coluna aqui, ó, assim, dessa maneira, tá? Só em relação ao primeiro lote de volume. Ele fez isso, ele calculou com essa linha aqui, que ele pegou 1 a 1, foram 24 valores, né? 24 valores, se eu for pro gráfico aqui, vai me dar 23, ó, 24 valores, e ele viu que, ó, tá ok. Volume 1, Ctrl E. Volume 2. Ó, o volume 2 deu ok também. Tá lembrado lá naquele que eu mostrei no PowerPoint? Ctrl E, volume 3. Isso é carta IMR, tá? Ok. Ó, volume 3 também deu ok. Só é ver se tem nenhum ponto vermelho. Ctrl E. Porque, ó, opções de AM tá todos, são do lado novo. Ó, tá todos os testes aqui, ó. Todos os testes estão aqui, então tá tudo ok, tá? Ele tá pegando mesmo. Volume 3, volume 4. Volume 4, dá um ok. Opa, no 4 ele já identificou aqui um ponto fora, ó. Então, no volume 4 não está estável. Volume 5. Volume 5, dá um ok. Também, ó. Saiu de controle aqui e saiu de controle aqui. Aqui deve ser o que? O 2, ó. 14 pontos abaixo da linha média. Ficou muito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos abaixo da linha média. Infringiu o 2. Tá vendo? Isso não pode acontecer. Quando acontece isso, tem algo de estranho. Mudou. Mudou alguma sequência. Pode ver que aqui, ó, como estava maior a amplitude deles, e nessa região ela diminuiu a amplitude. Então pode ter diminuído a dispersão. Então algo pode ter sido modificado. Alguém pode ter até ajustado a máquina no momento que você está tirando os dados. Aí vê, complicou tudo. No momento que você está tirando os dados, depois que passou mais uma hora, o cara foi lá e ajustou a máquina. Mudou o processo. Aí veio com essa mudança. Tá? Então aqui, ó, tem a carta de barra R, que detecta mais algumas cartas. Carta IAM, volume 1, carta IAM, volume 2. Tudo vai ficar aqui, ó. O que vocês fizerem, tá vendo? Tudo fica aqui. O bom é que o Binitab vai guardando todos os gráficos. E você vai poder comparar. Tá? A carta X/R é mais sensível que a carta IAM. Ok, gente? Vamos voltar lá. Então o que acontece? A gente elaborou, não foi? A carta X/R, elaborou a carta IMR, já conversou, já viu uma coisa da outra, né? Realmente o processo não era estável, né? Os critérios, foi o critério 1 lá da carta X/R, e então isso aqui já está resolvido para vocês. O que é que vocês vão fazer agora? Isso aqui não, tá? Já tinha feito, mostrei vocês aqui também, a gente fez no Minitab, mostrou lá no Minitab que a carta 4 e a 5 foi a que deu desestabilizado. Agora vocês vão fazer esse CEP04, saco de feijão, IMR, vai fazer as cartas também, vai fazer IMR, vai fazer X/R e análise do comportamento do processo, dando sua conclusão, dizer se é normal, se é estável, como ele se comporta. Depois vamos fazer esse aqui. Eu mudei aquele exercício que a gente fez com a carta IAM, a gente fez, tá lembrado? Enchimento de saco de cimento, tempo de entrega, tempo de pintura, só que lá tinha poucos dados, então agora temos 500 medições de saco de cimento. Temos 250 medições de tempo de pizza, de entrega. Temos 100 medições de tempo de pintura da sala. Então chequem aqui, façam a carta IAM, depois façam a carta X/R e tentem enxergar. X/R, gente, o valor full. Vamos fazer aqui uma carta. Deixa eu voltar aqui para aquele mesmo exercício, que é esse aqui. Vou deletar essas cartas todinha aqui. Vou deletar todas elas, tá? Voltar aqui. Não vou colocar esses volumes aqui em cima do porque dá o maior trabalho do mundo, porque eles estão riscados em... No Minitab, eles estão em... Como é que se diz? Eu teria que pegar essa coluna, colocar esse em cima desse, não posso colocar essa coluna em cima dessa, tá? Mas vamos supor que eu tivesse aqui, eu vou criar aqui peso das pessoas, peso em quilo, tá? Aí eu posso criar, eu vou criar dados.
calcular dados aleatórios. E vou fazer dados normais. Criar número de linhas de dados. Quantos dados eu quero? Eu vou dizer que eu quero 100. 100 dados. Armazenar aqui no peso. Já que eu escrevi aqui, ó, peso, ele vem para cá. Eu vou armazenar lá. Então, qual é a média do peso? Vou botar que a média é 75 quilos das pessoas. E o desvio padrão é 5. Então, 75 quilos, eu peguei várias pessoas, eu tenho esse processo. Uma média de 75 e um desvio padrão de 5. Eu quero que ele crie dados para mim. Ele vai criar 100 dados com uma média 75 e desvio padrão 5. Então, ok, aqui, ó, pô, ele criou. Vai aprendendo, mais uma dica aí boa, tá? Se você quiser tirar essas cargas decimais, clica na coluna e com direito você clica, com direito clicou, aí vem aqui, ó, formatar coluna, aqui, ó, formatar coluna. E aqui tem várias coisas, decimal fixo, exponencial, então decimal fixo, eu quero tirar, eu quero deixar só uma carga decimal, pronto, ok, pronto, melhor, né? Então, gente, tem um 100, vou criar uma carta com n igual a 5, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 5 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e criar um x1. Depois ele pega 1, 2, 3, 4, 5 e cria um x2. E esses pontos x1 e x2 ele coloca na carta. Como eu tenho 100 números, ó, 100, tá vendo que ele fez 100? 100 por 5, 20. Então ele vai colocar 20 pontos na carta. Então vamos lá, estatística, carta de controle, carta por subgrupo, x/r. Agora, não é as observações do subgrupo estão em uma linha. Não estão em uma linha. Elas estão na mesma coluna. Então, todas as observações de uma carta estão em uma coluna. E eu não quero isso, eu quero peso. Tá vendo? Só peso. Aí, tá vendo quando você clica para todas as observações de uma carta estão em uma coluna, ele pede o tamanho dos grupos, do subgrupo. Então, aqui eu posso escolher n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6. Então você vai escolher um n de acordo com o submúltiplo que você tem aqui. Por exemplo, isso aqui são 100 números. Se eu colocar um n igual a 3, ele vai ficar faltando. Porque não vai dar um subgrupo de 3. Mas 5, gente, é o valor cabalístico, é um valor full. Todo mundo usa 5. A maioria das empresas usa 5. É quase que sempre 5 é o valor mais. Você não fica com muito número para fazer média e também não fica com pouco. A sensibilidade não é tão alta, porém não é tão pequena. Então 5 está no meio do caminho. Então 5, as opções dos testes estão todas aqui. Vamos verificar se deu ok. Ou dá um ok. Pá, eita. Ele criou, tá vendo? Um processo normal. Porque eu gerei dados normais. Mas esse processo está desestabilizado. Ó. Na carta da média, como ele gerou, gente, ele está gerando. O Minitab está gerando os cálculos, gerando esses números, tá? Então você não vai saber se é um processo verdadeiro. Se é um processo manipulado, é uma simulação. Eu gerei números. Então aqui, ó, desestabilizou. O ponto, a média amostral 4. Quer dizer, a quarta sequência de 5 números. Foi lá e ele deu fora. Tá vendo, gente? Quando você estiver na coluna, em coluna, vocês vão fazer assim, tá? O exercício não aparecer todo em coluna, você faz isso. Se o n fosse igual a 2, vamos ver se o n fosse igual a 2. Será que ele ia detectar? N igual a 2. Vamos dar um ok. Olha, detectou aqui, detectou aqui, detectou aqui também, né? N igual a 3 ele não vai fazer, vamos ver o que ele faz. N igual a 3, ele vai dizer que está faltando. Ele fez ainda, mas ó, tá vendo? Quebrado, ele deu uma quebrada aqui porque os últimos dados está faltando. Aí ele fez isso, ele demonstra que está faltando dados, porque não é múltiplo. Mas também detectou aqui, ó. N igual a 4. Detectou também. N igual a 6. 5 não, 6. Também mostrou, agora já não mostrou, tá vendo? Você aumentou, mas ele não perdeu a sensibilidade. Já está falando que está estável. Está falando que está estável, porém 100 dividido por 6 não vai dar um múltiplo exato. Por isso que ele botou esse quadrinho aqui, para dizer que tá faltando mais dados aqui. Tá? Então, gente, mas aqui ele disse que está ok, ó. Estava estável. Porém, então com 5 ele não fica estável.
Então tudo vai depender, gente, de qual processo você está lidando. Como é que você aprende isso? Fazendo, gente, fazendo, usando, medindo, checando, anotando, registrando. Aí você vai tendo bagagem, vai tendo bagagem, vai tendo bagagem, e vai poder definir se o N é igual a 3, se o N é igual a 5, N é igual a 7, N é igual a 6. Eu digo a vocês, usem sempre o N igual a 5. Depois vocês vão trabalhando para um lado ou para o outro, tá? Mas o N igual a 5 é importante, é fundamental, usa o N igual a 5. Então, gente, façam esse exercício do saco de feijão e façam esse exercício do comportamento aqui também, né? Esse outro aqui também. E nos vemos depois resolvendo esses dois exercícios, na próxima aula, né? Depois de resolver o exercício, a gente vai entrar na carta de controle. Aí realmente é carta de controle. Elaboração manual, quer dizer, como é que eu boto uma carta lá para o operador? Essa carta que eu estou estudando como comportamento, como é que ela vira controle realmente? Quando eu crio uma carta e boto lá na mão do operador, e ele está lá operacionalizando a carta tempo a tempo. Se for de 1 em 1 hora que ele está medindo, então de 1 em 1 hora ele está checando os pontos e colocando o ponto na carta, e juntando os pontos e verificando como está o comportamento. Mas naquele momento, aí sim é controle. Mas vamos aprender isso. Primeiro, façam esse exercício, façam. Depois vocês vão para o vídeo próximo e depois a gente vai entrar em carta de controle, elaboração manual. Gente, um abração aí. Qualquer dúvida, manda lá também no Telegram, né? Grupo do Telegram, manda um e-mail, manda foto, manda jornal, manda carta, faz como quiser. Manda até e-mail aí pra mim. Como quiser, você pode até ligar, tá? Beleza, então até lá. Um abração aí no coração e muita paz. Sucesso!